Então, pessoal, vamos para a terceira parte de nossa aula sobre planejamento urbano e nesse tópico nós vamos abordar o planejamento democrático. Lembre que é uma imposição tanto da Constituição Federal de 1988 quanto da lei do Estatuto das Cidades, de que o planejamento ele deverá ser democrático. E por que isso, meus caros colegas? Isso se justifica graças ao motivo de que o planejamento urbano ele traz custos sociais, de maneira tal que ele precisa ser justificado, sempre no caso concreto, de acordo com as necessidades da sociedade. E para isso, o planejamento urbano ele precisa necessariamente trazer o máximo de satisfação com o mínimo desses custos sociais e econômicos, também de pressão ao ambiente da cidade. Lembrem que esse planejamento, para ser democrático, ele também precisa ser permanente, sempre de acordo com as alterações das necessidades da coletividade. E não se encerra com a publicação de um plano. Inclusive, o próprio Estatuto das Cidades determina que o plano diretor ele deve ser revisto a cada 10 anos, apenas a título de exemplo. O planejamento urbanístico ele deve estar de acordo com os planos econômicos, sociais e ambientais dos demais entes federativos, como eu acabei de falar para vocês no bloco anterior, de que o plano ele precisa, para trazer uma maior efetividade dentro de todo o país, se subdividir em planejamentos interurbanos, aqueles federais, nacionais, macro-regionais, estaduais, e também os intramunicipais, que são os planejamentos realizados pelos municípios. Então, não se pode falar em um planejamento que vai alcançar eficácia e efetividade se ele não está de acordo com os planejamentos de cada um dos setores, bem como dos outros entes federativos que vão ter uma visão mais macro do que os municípios. Além do mais, pessoal, cada uma das intervenções previstas no planejamento democrático ele deve objetivar fornecimento de obras e serviços que atendam às necessidades da população. Percebam que nem sempre os anseios da população, aquilo que ela reclama, é realmente em consonância, ou está realmente em consonância com as suas necessidades. Então, apenas a título de exemplo, a construção de algumas arenas para a Copa do Mundo, como a Arena das Dunas, a Arena Pantanal, que elas não são sustentáveis economicamente, socialmente, mas que demandaram um grande investimento do setor público que não traz o retorno social, apesar de, naquele momento histórico, a população aparentemente ter ficado satisfeita com o resultado das intervenções do poder público em suas cidades, em suas realidades. Então, esse planejamento que ele precisa ser democrático, para assim o ser, a nossa doutrina aponta alguns critérios básicos, entre eles a aceitabilidade, que o José Afonso da Silva resume como a probabilidade de ser aprovado em Assembleia Legislativa na nossa Câmara de Vereadores, por exemplo. Numa perspectiva mais teórica, essa Câmara de Vereadores ela foi escolhida para representar a vontade dos moradores. Então, eles estão aptos a produzir instrumentos normativos que, em tese, revelam a vontade coletiva. Então, é nesse sentido da probabilidade de aceitabilidade do plano. Contudo, não se resume apenas à atuação legislativa, porque nós percebemos, principalmente nas denúncias que têm sido feitas aos nossos políticos, que muitas vezes o legislativo acaba atuando de maneira a beneficiar cada um dos legisladores e não a população em geral. Então, essa aceitabilidade ela também precisa ser uma aceitação social. Além do mais, o plano democrático ele precisa ser execuível. Lembrem que o plano não é apenas um sonho, ele precisa de metas e objetivos a serem alcançados. Então, dentro dessa execuibilidade, nós olhamos para ela de 3 dimensões. Da dimensão dos custos, então, o plano diretor ele não pode exceder as
verbas que o poder público ele dispõe para realizar. Então, não adianta nada dizer que nós, por exemplo, queremos construir o maior hospital público da América Latina em Juazeiro do Norte, se não haverá os recursos suficientes para a construção desse empreendimento e para a sua manutenção. Além do mais, deve-se perceber quais são os recursos disponíveis, não apenas recursos financeiros, mas principalmente e também a questão da mão de obra, a questão dos instrumentos adequados à realização daquelas atividades previstas no plano. Além do mais, as condições atuais percebidas na realidade social. Então, alguns investimentos eles foram possíveis na primeira década dos anos 2000, começo dos anos 2010, da década de 2010, porque o Brasil vivia uma certa estabilidade econômica que não vive hoje. Então, além dos custos e da disponibilidade dos recursos, tem que estar atento sempre às condições e às prováveis alterações dessas condições nos casos concretos. Além do mais, meus caros colegas, é necessário que seja feito um estudo quanto à viabilidade. E aqui nós podemos fazer aquela comparação com custo-benefício que já falamos anteriormente. Então, algumas perguntas podem ser feitas e, de acordo com a resposta, esse planejamento ele deve ser continuado ou deve ser alterado. Entre eles, há um modo menos dispendioso? Então, se eu quero reformar, por exemplo, a pista do aeroporto, essa pista ela tem um início e um fim, mas dentro dessa reforma, para melhorar a qualidade de vida da população, ter transportes mais seguros, mais confortáveis em nossa região, então, em que parte do aeroporto nós podemos fazer os investimentos, por exemplo, de desapropriação, que vão trazer o mínimo de custo para essa sociedade, o mínimo de custos financeiros para o ente público. Então, há que ser feita a pergunta, há um outro meio que custe menos, que vai trazer uma menor polêmica entre sociedade e poder público, que vai gastar menos recursos ou não? Então, se esse é o mais eficiente, é o que vai trazer o maior resultado de acordo com o menor investimento, então ele deve ser levado à frente. Se existe um meio menos dispendioso, então é necessário que seja proposta uma alteração nesse planejamento. Além do mais, há um projeto que traga melhores resultados? Então, às vezes eu tenho até um projeto que ele é mais caro financeiramente, mas que no momento em que fazemos a relação custo-benefício, a população ela vai ter atendida muito mais os seus anseios, as suas necessidades, do que aquele projeto menos dispendioso. Então, há necessidade de fazer esse equilíbrio. Além do mais, é sustentável a longo prazo, e nesse sustentável nós temos que fazer menção às suas dimensões econômicas. Então, esse empreendimento, eu vou construir um hospital em Juazeiro do Norte, numa categoria de excelência, nível América Latina. Ótimo, a população precisa de mais especialidades, por exemplo. Mas será que haverá a longo prazo como sustentar esse empreendimento? Então, de onde virão os recursos necessários? Além do mais, uma sustentabilidade social. A sociedade ela vai ter uma melhoria da qualidade de vida com isso ou não? Sustentabilidade ambiental, será que nós podemos causar menos impactos ao meio ambiente? Será que, diante da necessidade da melhoria da qualidade de vida, e lembrando que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial a esse bem-estar, será que o que nós estamos fazendo vai trazer melhorias a longo prazo dessa qualidade de vida ou vai trazer maiores prejuízos? Então, uma sustentabilidade ético-jurídica, uma sustentabilidade cultural, sustentabilidade em suas mais diversas dimensões. Depois, uma quarta pergunta proposta pelo José Afonso da Silva seria: essa atividade estimulará outras atividades? Então, ela é um passo numa jornada maior da melhoria da qualidade de vida, ou ela vai se encerrar ali, ela não gera
outras consequências benéficas. Então, há que ser feito sempre essas ponderações de valores. Além do mais, ainda quanto aos critérios, deve ser feito sempre o estabelecimento de sua quantificação. Então, quantificação de tempo, em quanto tempo eu vou alcançar aquele resultado. Uma quantificação de espaço, quais os bairros que serão beneficiados por aquela conduta, beneficiados. A questão do volume, quanto de dinheiro vai ser feito, quanto da população vai ser beneficiada. Então, há que ser feito sempre essa quantificação durante o planejamento. Um outro critério é a sensibilidade. Então, esse planejamento ele deve ser sempre atento aos anseios populares. Então, para alcançar a necessidade de se alcançar essa acessibilidade, que haja um espaço efetivo de participação da coletividade, seja pela instalação de conselhos que tenham na composição o poder público, seja na realização, por exemplo, de audiências públicas, seja na implementação efetiva do orçamento democrático. Então, há que se abrir um espaço que não seja apenas mais um empecilho burocrático, mas que efetivamente possa dar vez e voz às necessidades da coletividade. E, além do mais, há a necessidade de entender que esse planejamento democrático ele é diferente do populismo. Não é uma política de pão e circo que o poder público ele deve promover. Então, não é apenas agradar a curto prazo para conseguir uma provável ou possível reeleição no próximo pleito. Então, esse planejamento ele deve estar muito mais atrelado às necessidades da população do que exatamente aqueles anseios menos estudados, menos analisados, que vão trazer uma melhoria da qualidade de vida apenas a curto prazo. Então, acho que vou excedendo já a previsão do tamanho do nosso terceiro bloco. Vou encerrá-lo por aqui. Até breve no nosso quarto bloco.